lado da arca você vai achar mais 5 metros. Essa era a cena que o Kohen Gadol encontrava quando ele entrava no Kodesh HaKodashim. Então vamos tentar entender essa loucura. O que o Talmud está falando? Que quando o ser humano entrava lá, não é que ele via uma arca invisível. Isso você pode ver num filme de Hollywood hoje em dia também. Você via a arca lá, física, porque senão não é kasher. Estava as tábuas da lei lá dentro. Mas ao mesmo tempo que ela ocupava espaço, ela não ocupava espaço. Dá para imaginar? Não dá. É igual o elefante passando num furinho da agulha, ou igual... É mais fácil o elefante. É mais fácil de abrir até o elefante, porque você, pelo menos, você imagina o elefante e a agulha. Qual que é o segredo do que a gente está falando aqui agora? O que os sábios estavam querendo falar com essa loucura de o lugar da arca não ocupava espaço? Eles estavam querendo falar o seguinte: a maior expressão de Deus que a gente pode imaginar é justamente o inimaginável, mas a gente consegue falar, a gente consegue pensar, mas a gente não consegue imaginar. Então você fala, o lugar da arca não ocupar espaço, o elefante passar pelo buraquinho da agulha, Deus consegue fazer. Em outras palavras, Deus, quando Ele criou o mundo, Ele fez o lugar da arca não ocupar espaço. Ele falou o seguinte: apesar de eu ser infinito, Marcos, Deus é infinito, Deus não precisa de nada, Deus é tudo. Apesar de não existir alguma coisa fora Deus, eu vou me limitar, eu vou me definir, eu vou me condensar. Isso na linguagem cabalística se chama Tzimtzum. Muito bom. Esse é o segredo, na verdade, da Kabbalah para explicar como Deus criou o mundo. Muita gente hoje quer conectar o Tzimtzum com o Big Bang, explicar que uma coisa está ligada com a outra, até uma comparação bonita. Mas qual é a ideia do Tzimtzum? É Deus se limitar. O infinito falar, a partir de agora eu não quero mais ser infinito. Eu quero ser azul, preto, laranja, criaturas limitadas, lógica limitada, cores limitadas, tempo limitado, espaço limitado. Aí você vai falar assim, mas Deus limitado? Deus é infinito. Não, aqui que está a graça. Deus, ele é tão infinito que ele pode se limitar. Ele é tão tudo que ele não precisa ser o infinito que a gente imagina, sabe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que você fala, sabe aquela brincadeira? As crianças falam, meu pai tem 20 anos, meu pai tem 40, meu pai tem infinito. As crianças, não é tipo, é tão grande que ele, o que ele imagina o infinito? Que ele é tão grande, mas tão grande que ele é infinito, não. O infinito do judaísmo, quando você fala Or Ein Sof, você não está falando infinito de tamanho, também isso. Mas você está falando principalmente infinito de qualidade. Ele é tudo ao mesmo tempo. Ele é a pedra, ele é Deus, ele é você, ele pode se limitar. Quando você chega na conclusão que a maior, vamos falar assim, o maior milagre que Deus pode fazer é justamente ele não ser ele. Ele não ser ele. E é isso que Deus fez quando Ele te criou. E aqui a gente dá uma pequena resposta, Marco, por que Deus precisa de você? A gente chama de precisa, mas não é precisa, porque Ele resolveu fazer isso. Mas o que Deus não tinha, vamos falar assim, que Ele passou a ter quando Ele criou você? Ele criou uma novidade. Ele criou uma coisa que não é Ele. Imagina Deus fazer algo que não é Ele. Mas Deus não era gente? Deus não era. Mas que no fundo é Ele. E eu quero falar, no fundo, esse algo que não é Ele. Porque assim, você sente que você é Deus? Não. Não, acho que tipo assim, se eu não falar, esquece a aula de hoje. Depois da aula de hoje você já vai achando que você é. Mas antes de entrar aqui hoje, você não achava que você é Deus, certo? Uma pessoa normal. Nasceu, ele quer comer, ele quer ver, ele quer brincar, ele quer divertir. Deus está em tudo, mas não que eu seja Deus. Não, mas eu quero falar assim, isso você chegou na conclusão pensando, né? Tipo, tô falando estudando, meditando. Mas pega uma pessoa normal, eu quero dizer assim, uma pessoa que não resolveu se aprofundar nesse tipo de ideia. Ele sente, eu sou Deus? Não, ele nem tem a ideia de Deus na cabeça dele, vai ter que estudar sobre o assunto. Mas o que ele acha que ele é? Eu sou eu mesmo, eu tenho minhas vontades, eu tenho meus prazeres, eu tenho meus desejos, eu posso ter mais amor ao próximo, menos amor ao próximo, mas eu sou eu. Isso, na verdade, é o significado de todo esse mundo material que Deus criou, porque Deus criou mundos espirituais também, mas o nosso mundo material, que é o objetivo final, que é o principal motivo que Deus criou o mundo, ele é um mundo que cada coisa dele grita, eu sou independente. Pega alguma coisa que não seja um ser humano, por exemplo. O que, por exemplo, esse objeto, essa caixa de som representa? Essa caixa representa, eu não dependo de nada para existir. Você está olhando para essa caixa, você sente que ele depende de alguma coisa para existir, essa caixa de som? Ela está recebendo agora uma vida espiritual de alguma... Vocês estão vendo isso? Não. Você estudou, você pode ter estudado, você pode pensar, mas se você olha para aí, você está vendo que essa caixa de som depende de alguma coisa para existir? Não.
Não só que ela não depende de nada para existir, ela ocupa um espaço. Esse espaço que ela ocupa, mais alguém pode ocupar? Não. A categoria da definição de todos os objetos, inclusive da gente nesse mundo, é ocupa o espaço, o meu espaço é só meu, e eu existo, ponto final. Isso que Deus queria criar. Deus queria criar uma criatura como nós, que simplesmente sente, eu sou egoísta, eu sou independente e sou eu que mando na minha vida. Os anjos não são assim. A Kabbalah fala muito sobre os anjos. Os anjos também são criaturas de Deus, mas que eles estão o tempo inteirinho sentindo que eles dependem de Deus para existir, igual um peixe na água. Entendeu? Quer dizer, alguém que imagina que você sabe, que você sente o tempo inteiro que você depende de Deus para existir. Isso são os anjos. Deus não criou o mundo pelos anjos. A Torá fala, Deus criou o mundo para nós, para os seres humanos. Por quê? Agora eu vou falar o segredo, por que Deus criou o mundo só para você. Porque nós aqui temos esse sentimento de egoísmo, de independência. Esse sentimento de independência é a coisa mais incrível que Deus podia fazer. Pensa bem, Deus, que Ele é tudo, criou alguém que sente que não depende de Deus. É a mesma coisa que você falasse, de repente a tua mão, ela sente que ela não é mais parte do teu corpo. Deus criou alguma coisa, Fê, como você falou, que é parte dele, porque tudo é Deus, mas o auge, o máximo que ele criou é uma contradição a ele mesmo. E o máximo disso é o ser humano. Por quê, Bruno? O ser humano é muito mais independente do que os animais, do que as plantas, do que a caixa de som. Vocês conseguem perceber por quê? Dizem, por exemplo, sabe, é independente, tem livre-arbítrio, mas todo mundo fala, isso é Deus quis pra você, é tudo, tipo, Deus que planejou pra você. É ou não é? Tipo, Fê, isso é o nosso trabalho, vou chegar aí. Isso é o nosso trabalho, o nosso trabalho é se esforçar para reconhecer e para sentir o máximo possível que é assim. Mas a lógica não fala isso. À primeira vista não fala isso, vamos falar, não que é lógica, mas quero dizer, claro, a definição, se você vai pegar na ciência, na física, não vai falar, o ser humano é aquele que depende de tudo de Deus para existir. Ao contrário, certo? O que a ciência vai falar? Uma física é aquilo que ocupa espaço, certo? E ponto final. Então, mas se Deus criou um negócio para ser diferente dele e tipo, ficar separado dele, por que ele interfere? Calma, vou chegar lá. Mas antes disso eu quero falar um ponto a mais. Perceba como o ser humano é o pior de todos nesse aspecto. Por que o ser humano é o pior de todos? Porque os passarinhos, as plantas, tudo, eles não têm livre-arbítrio. Você percebe que eles não têm livre-arbítrio. E até pela ciência eles não têm livre-arbítrio. Eles seguem uma natureza, né? O cachorro vai morder na hora que você mexer com ele. Na hora que você não mexer com ele, é tudo instinto. De repente Deus vem e fala, que também você tem que acreditar nisso, porque tem gente que acha que o ser humano também não tem livre-arbítrio. Mas você vem e fala, e a Torá acredita nisso. Tem alguém aí, nessa criação toda, que ele tem a capacidade de fazer o bem ou fazer o mal. Ele tem o dom de ir contra Deus, de saber, Deus não quer que você mate, mas eu vou matar, vou apertar o gatilho e vou matar. Imagina vamos falar assim, o ápice que Deus conseguiu criar de ser contra ele, é de falar, eu consegui criar alguém que vai contra eu mesmo. Deus fala, não mata, ele vai lá e mata. E Deus dá o livre-arbítrio para você matar e para você fazer o mal. Quando você tem esse Yetzer Hará, você tem esse livre-arbítrio, você tem a capacidade de escolher os seus próprios caminhos, é o máximo de separação de Deus que dava para fazer. E aí o que Deus quer dessa criatura? Deus vem para essa criatura e fala, aqui é a pedra que eu não posso carregar, é você. Aqui eu quero ver se o elefante vai passar pelo buraquinho da agulha. Em outras palavras, se você, que é totalmente independente, que você manda na tua vida, que você faz o que você bem quiser na tua vida, e você faz mesmo, quero ver se você vai se conectar a mim. Essa que é a graça. Eu quero ver se você vai reconhecer que você é parte desse todo, que você é unificado com todas as outras criaturas, se você percebe a existência de um Criador. Aqui que está a graça. A graça está justamente, o maior paradoxo é que nós, com total livre-arbítrio, vamos nos conectar a um Deus. É ridículo. Até esse tempo, um rabino falando, é ridículo. É ridículo o ser humano que ele tem totalmente posse da vida dele e falar, eu vou ser totalmente dependente e subjugado a um ser maior. Mas aqui que está a novidade. Fala, vem. Não, mas não foi esse o desejo de Deus, ver quem que ia voltar para ele? Sim. Não, lógico que foi, é isso que a gente acredita. Mas para isso você precisa estudar, para isso você precisa meditar. Não, você consegue perceber, mas você precisa olhar o que tem por trás das coisas. Lógico que se uma pessoa ela vai transcender, e como a gente sempre fala na Kabbalah, a transcendência é o mais importante. Por quê? Porque quando você faz um lechaim, quando você estuda a Kabbalah, quando você reza, agora eu vou chegar na reza. E eu concordo totalmente com o que a Fernanda te falou. A reza é para você, meu amigo.
Aí você fala, mas a reza não dá força para Deus? Automaticamente ela dá força para Deus, porque se Deus criou o mundo para você se conectar com Ele, no momento que você reza e se conecta com Ele, está acontecendo o encontro de Deus com Ele mesmo, o encontro de Deus com você. Quando você se conecta com Deus, é aquele lado que Deus criou, aquela pedra que Ele não podia carregar, mostrando que ela também pode ser carregada. É o paradoxo. A lógica não vai entender, nem a imaginação humana consegue entender, mas é isso que acontece com a nossa vida. Fala. Mas a dúvida é, tipo, se Deus controla nossas... Como é que Ele controla as... Tudo é... Deus escolhe quem que vai ser religioso e quem que não vai ser? Claro que não. Claro que não. Ele escolhe que família você vai nascer. Então, que tudo tem um propósito de Deus. Por exemplo, se eu não sou religiosa, segundo a lógica que falam, tipo, Deus quis assim pra mim. Tipo, você nasceu assim. Eu fiz, tipo, foi Deus que fez eu não ser religiosa ou ser. Ou qualquer outro problema que acontece na minha vida, tipo, tudo fala que é o Deus. É Deus que fez. Então, muito bom. Por isso, primeira coisa, por isso que a palavra religiosa já não é uma palavra muito cabalística. Por quê? Porque a religião é uma coisa que limita muito e que dá a entender, sabe? Tipo, uma coisa muito fixa. É assim e não pode ser diferente. A Kabbalah, ora não. Judaísmo, você talvez pratica muito mais judaísmo do que eu. Mesmo que eu sou rabino, você não é. Por quê? Porque é uma condição particular de cada um e depende da tua educação. Então vamos falar a pergunta que você fez. Deus resolveu que você ia nascer na família que você nasceu? Com certeza. Deus resolveu que você ia ser menina e não menino? Com certeza. Deus resolveu muitas coisas da tua vida. Quer dizer, todos os testes e desafios que você passa, foi Deus que colocou para você. Agora, o teu livre-arbítrio, a tua capacidade de escolher em todo o momento que caminho você vai seguir, está com você também. Por que eu não quero me aprofundar tanto nisso agora? Eu acho super válido. Talvez a gente pode até fazer uma aula especialmente para isso, que é a grande paradoxo e contradição que tem entre Deus faz tudo e ao mesmo tempo você tem livre-arbítrio total. Uma pergunta que todos os Chachamim, não, mas todos os sábios judaicos perguntaram isso. Oi? É super contraditório, mas isso merece uma aula inteira só para isso. Mas é legal que você perguntou, não, vamos fazer. Mas o que é legal que você... Um fim de semana inteiro. Não, mas é... Eu acho... é muito agoniante. Mas o shiur de hoje ajuda. A aula de hoje, só para a gente finalizar, ajuda muito a gente entender isso. Por quê? Isso é uma das contradições que tem na vida. Essa que você perguntou agora. E não é só no judaísmo. Todo ser humano tem. Até quanto o destino, né? Pega uma pessoa que nem acredita em Deus, e nem religião, ele fala, até quanto o destino manda na minha vida, até quanto eu mando na minha vida. Todo mundo tem essa pergunta. O que é legal dessa pergunta? Que essa é uma das perguntas que mostram o quanto a vida é contraditória e o quanto a vida tem perguntas que com tudo que no passar dos tempos tentaram se responder, não tem uma resposta. Sabe qual que é a nossa resposta? É isso que eu quero chegar na conclusão da aula de hoje. A nossa resposta é esse tipo de pergunta que faz a vida ser vida. E essa é a Kabbalah da vida. A vida é uma contradição. A vida está cheia de contradições. Se você ficar o tempo inteiro querendo só achar respostas bonitinhas e lógicas para as suas perguntas, um dia você vai estar aqui, outro dia você vai estar ali, mas você nunca vai se satisfazer totalmente. Se você acreditar num Deus paradoxal, num Deus que Ele próprio é infinito, mas se limitou, manda na tua vida, mas te deu livre-arbítrio, e assim por diante, você começa a entender que a graça da vida está justamente na contradição. Essa que é a graça, Fê. A graça é você ao mesmo tempo depender totalmente de Deus, mas perceber que o teu livre-arbítrio também faz parte dessa história. Não vou entrar para responder essa pergunta agora, mas perguntas como essa, elas respondem à nossa vida. Só para finalizar com uma coisa mais prática, que eu perguntei também no começo. Tá bom, se a gente entende então que o infinito queria se encontrar através de fazer o finito, e mostrar que o próprio finito não é contradição ao infinito, qual é o nosso papel aqui? O nosso papel é mostrar justo o contrário. É fazer o caminho de volta. É mostrar como mesmo nós, seres humanos limitados e finitos, somos Deus. Somos parte de Deus. Somos parte do todo. Como a gente mostra isso? Realizando a vontade divina, mesmo quando ela vai contra a nossa vontade particular. Mesmo quando eu estou muito afim de fazer uma coisa, mas eu falo, eu sou capaz de controlar o meu desejo egoísta e particular perante um bem maior, perante algo infinitamente maior do que eu, que se chama mitzvot, que no judaísmo a gente acredita na Torá, e a gente acredita que esses mandamentos nunca poderiam ser inventados por um ser humano, porque se um ser humano vai lá e inventa, é a lógica dele. Mas quando eu acredito que tem mandamentos absolutos, e eles foram dados por um Deus infinito, e naquele momento que eu consigo controlar o meu desejo para fazer o desejo desse algo maior, eu estou conectando o euzinho pequeno, com esse infinito maior. Então a gente tem que fazer esse caminho de volta. E o legal disso é que você não vai ser um escravo. Lembra que eu falei na primeira aula? A Kabbalah quer que você tenha prazer. Não é que você vai ser
Talvez vocês pensaram, então eu vou ser um ser subjugado. Tudo que eu quiser fazer, eu vou fazer contra a minha vontade. Não. Onde você vai chegar no final? No final você vai perceber que a tua vontade era essa. Isso que é o legal. No final você vai perceber que a pedra que Deus fez também era Deus. Em outras palavras, no final eu vou perceber que o meu desejo mais íntimo e mais interior era colocar tefilim todos os dias, era fazer Shabbat, era amor ao próximo e assim por diante, tudo que a Torá fala pra gente fazer. Quer dizer, eu vou conseguir perceber que anulando o meu ego, o meu eu revelo quem eu sou de verdade. Não é que eu vou chegar, eu vou parar de ser, eu vou virar um robô. Não. Aí que você vai revelar a tua essência, que ela é parte desse algo maior. Isso é o maior prazer? Isso é o maior prazer que você pode sentir. Mas Fala. isso tipo, é a parte de religião? Sim. Tipo, de uma parte, em modo geral, todo mundo... Assim, porque a minha pergunta é o que Deus fez? Se Ele é tudo, e tudo é todos, e todo mundo é igual. Certo. Por que tem, tipo... Você entrou na brisa do negócio. Deus construído, entendeu? Isso é uma coisa super difícil de entender. O que vamos fazer agora? Vamos terminar essa sessão dessas aulas, mas depois eu quero entrar muito nisso. Por exemplo, isso que a Fernanda perguntou agora, uma pergunta incrível. Se Deus é tudo, por que Ele fez separações? Povo judeu, outros povos. Mas você pode perguntar que não é só em relação ao povo. Pega outras coisas. Um livro é sagrado, outro livro não é sagrado. O dia é sagrado. Oi? Ela é do judaísmo, mas ela na verdade fala de tudo. Ela abrange em geral. Mas o legal nessa pergunta que você fez é o seguinte, você perceber assim, Deus Ele é tudo, mas Ele fez um monte de separações. E não é só o judaísmo que acha isso. O próprio mundo, ele é totalmente, classes sociais, tem o rico, tem o pobre, tem homem, tem mulher. Deus fez diferenças. E assim também a religião judaica acredita. Deus tem o povo judeu, tem outros povos, tem o Shabat, tem os dias da semana, tem a Torá, tem outros livros. Mas você pode perceber uma coisa, Fê, que na lógica que a gente pegou hoje, de você falar o seguinte, a graça do infinito é que ele pode se limitar, nesse caminho, você consegue entender essa tua pergunta também. Agora, só para universalizar isso, para mostrar que não é uma coisa só em relação a Torá e mitzvot, como você falou, né? Quer dizer, como vamos dizer, um não-judeu, que ele não tem as mitzvot da Torá, ele pode se conectar ao infinito? Com certeza ele pode, da maneira dele. Primeira coisa, a Torá acredita que tem os 7 mandamentos universais, que eles são válidos para todos os seres humanos, independente da religião. Mas não somente isso, você pega, por exemplo, no budismo. Você me perguntou se esse é o maior prazer, né, Rony? O budismo acredita que o maior prazer que uma pessoa pode alcançar é não sentir mais a necessidade de nada. Então, se uma pessoa ela vai anular o seu ego, o seu desejo, e ele vai ficar, como a gente falou semana passada, meditando o dia inteiro, e ele vai atingir o nirvana, é o maior prazer que uma pessoa pode... Quer dizer, não é uma coisa excepcionalmente judaica. Isso que a gente falou, quer dizer, a anulação do ego, ela leva a um prazer muito maior do que todos os prazeres pequenos que a gente tem quando a gente vai atrás do nosso ego. Mas com certeza tem muito ainda mais para se aprofundar em tudo isso. Mas se Deus quiser, vamos pensar nessa semana no que a gente falou hoje, como as contradições da vida, elas nos levam mais a entender a beleza da vida e como Deus está por trás de todos esses paradoxos e contradições. Lechaim?